Acorda! Ei, por favor, acorda! O que aconteceu com você? Fala comigo, por favor! Antes de começarmos essa história incrível que vai tocar seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo seu nome e de onde você está assistindo. Queremos conhecer cada um de vocês que fazem parte dessa família. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botão de inscrição agora, porque aqui você vai encontrar histórias que vão te emocionar, te inspirar e fazer você acreditar que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Agora sim, vamos à história. Moça da limpeza salva o milionário de um desmaio e ele revela um segredo que deixa todos em choque. O corpo desabou no chão de mármore com um som pesado que ecoou pelo salão vazio. Luciana Ferreira largou o esfregão que segurava e correu, seu coração disparando no peito. O homem de terno italiano impecável estava caído, imóvel, o rosto pálido como cera. Ela não pensou duas vezes. Ajoelhou-se ao lado dele, verificou a respiração, afrouxou a gravata cara que parecia sufocá-lo. Suas mãos trêmulas, calejadas de tanto esfregar pisos e limpar janelas, tocaram o pulso dele, procurando um batimento cardíaco. Estava fraco, mas estava lá. Ela sabia o que fazer. Tinha feito um curso de primeiros socorros anos atrás, quando ainda sonhava em ser enfermeira, antes que a vida a empurrasse para outros caminhos. Virou o homem de lado, garantindo que ele não engasgasse, pegou o celular dele que havia caído ao lado e discou para a emergência. Enquanto esperava, molhou uma toalha no bebedouro e a colocou na testa dele, sussurrando palavras de encorajamento como se ele pudesse ouvi-la. Quando os olhos dele finalmente se abriram, confusos e desorientados, encontraram os dela. Eram olhos castanhos claros, quase mel, cheios de uma preocupação genuína que Dante Cavalcanti não via há anos no olhar de ninguém. Nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus sócios olhavam para ele daquela forma, como se ele importasse. Como se ele fosse apenas um homem, não um império. 3 meses antes, Luciana acordou às 4:30 da manhã, como sempre fazia nos últimos 6 anos. O despertador nem precisava mais tocar. Seu corpo havia se acostumado com a rotina brutal. Levantou-se em silêncio no pequeno quarto que dividia com a filha de 8 anos, Isabela, no apartamento de 2 cômodos na periferia de Porto Alegre. A menina dormia tranquila, abraçada ao ursinho de pelúcia, desgastado que ganhara de Natal 2 anos atrás. No banheiro minúsculo, Luciana olhou para o próprio reflexo no espelho rachado. Aos 32 anos, já sentia o peso de uma vida inteira. As olheiras profundas denunciavam as noites mal dormidas, alternando entre 3 empregos para pagar as contas. Cabelos castanhos escuros, presos num rabo de cavalo apertado, rosto fino, onde ainda se podia ver traços de uma beleza simples, mas sincera. Não era uma mulher vaidosa. Não tinha tempo nem dinheiro para isso. Mas mantinha-se limpa, digna, de cabeça erguida apesar de tudo. Preparou um café preto forte e comeu um pão com margarina em pé, ao lado da pia. Deixou o almoço pronto para Isabela na geladeira, junto com um bilhete carinhoso desenhando um coração. A menina acordaria sozinha às 7, se arrumaria, iria para a escola. Era muita responsabilidade para uma criança, mas não havia escolha. A vizinha, Dona Marta, ficava de olho, mas cada um tinha seus próprios problemas. Às 5:15, Luciana pegou 2 ônibus até chegar ao bairro Nobre de Porto Alegre, onde ficava a Cavalcanti Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do sul do país. Ela fazia parte da equipe de limpeza que trabalhava no turno da madrugada, quando os executivos ainda dormiam em suas mansões. Limpavam os escritórios, as salas de reunião, os banheiros de mármore, os pisos reluzentes. Apagavam os rastros da produtividade diária para que, quando os funcionários chegassem às 8 da manhã, tudo estivesse impecável. Luciana gostava do trabalho, apesar do horário.
Havia uma paz nos corredores vazios, uma tranquilidade no silêncio da empresa adormecida. Ela limpava com cuidado, com atenção aos detalhes. Não era apenas um emprego. Era seu modo de manter a dignidade, de mostrar para si mesma que, mesmo fazendo o que muitos consideravam um trabalho inferior, ela o fazia com excelência. Naquela manhã específica, ela foi designada para limpar o último andar, onde ficavam as salas dos executivos principais. Nunca tinha trabalhado naquele andar antes, sempre era reservado para as funcionárias mais antigas. Mas Maria, a supervisor, estava gripada e alguém precisava cobrir. Luciana subiu no elevador com seu carrinho de limpeza, sentindo uma mistura de curiosidade e nervosismo. O último andar era diferente. Não era apenas mais luxuoso, era outro mundo. As paredes não eram de gesso pintado, mas revestidas em madeira nobre. Os pisos não eram cerâmica comum, mas mármore italiano autêntico. Havia obras de arte nas paredes, não pôsteres motivacionais. E o silêncio ali tinha outro peso, como se até o ar fosse mais caro. Luciana começou pela sala de reuniões principal. Um espaço enorme, com uma mesa de mogno que acomodava 20 pessoas. Lustres de cristal pendiam do teto alto. Ela limpou cada centímetro com cuidado reverente, imaginando as decisões importantes que eram tomadas ali, os milhões que mudavam de mãos com uma simples assinatura. Foi quando estava terminando que ouviu o som. Um gemido baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Luciana congelou. Não deveria haver ninguém ali àquela hora. Eram 6:30 da manhã. Os executivos só chegavam depois das 9, às vezes 10. Ela segurou o spray de limpeza como se fosse uma arma, o coração acelerando. Saiu da sala de reuniões devagar, seguindo o som. Vinha do escritório no fim do corredor, a maior porta, em mogno escuro com placas de bronze. Dante Cavalcanti, CEO, dizia a placa. Luciana sabia quem era. Todo mundo na empresa sabia. O homem que tinha construído aquele império do zero, que tinha transformado uma pequena startup em uma potência tecnológica. Um homem que aparecia nas capas de revistas de negócios, que era entrevistado na televisão. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar, o ranger das dobradiças ecoando alto no silêncio. E foi quando viu. Um homem de terno escuro estava de pé, ao lado da janela enorme que dava vista para toda a cidade. Mas ele estava cambaleante, segurando-se no parapeito, a outra mão apertando o peito. O rosto estava pálido, suado, e então ele começou a cair. Luciana não pensou. Largou o spray e correu. Mas não foi rápida o suficiente. O homem desabou no chão com um som que ela nunca esqueceria. E foi assim que tudo começou. O despertar Dante Cavalcanti abriu os olhos lentamente, como se estivesse emergindo de um sono profundo. A primeira coisa que viu foi um rosto desconhecido inclinado sobre ele, olhos castanhos, cheios de preocupação, cabelos escuros escapando de um rabo de cavalo. Uma mulher vestindo uniforme de limpeza azul marinho, mãos calejadas, segurando uma toalha úmida na testa dele. "Senhor Cavalcanti, consegue me ouvir?" A voz dela era suave, mas firme. "A ambulância está chegando. Fique calmo. O senhor desmaiou, mas vai ficar bem." Dante tentou se levantar, mas ela o impediu com gentileza. "Não se mexa ainda. Pode ter batido a cabeça." Ele obedeceu, surpreso com sua própria docilidade. Dante Cavalcanti nunca obedecia a ninguém. Ele dava ordens, comandava, controlava. Mas havia algo na voz daquela mulher, na preocupação genuína no olhar dela, que o fez confiar. Quem é você?" Sua voz saiu rouca, fraca. Luciana Ferreira, faço parte da equipe de limpeza. O senhor desmaiou no seu escritório. Eu estava limpando o corredor quando ouvi." Dante fechou os olhos novamente.
Memórias fragmentadas voltaram. Tinha chegado cedo demais ao escritório. Não conseguia dormir. Não conseguia dormir há semanas. A pressão no peito, a falta de ar, a sensação de que as paredes estavam se fechando. E então, nada. Escuridão. Você salvou minha vida. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Luciana sorriu de leve, um sorriso tímido, mas caloroso. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas Dante sabia que não era verdade. Conhecia gente suficiente para saber que nem todo mundo faria. Muitos apenas ligariam para a ambulância e sairiam do caminho. Ela tinha ficado, tinha cuidado dele. Os paramédicos chegaram minutos depois. Uma equipe eficiente que o examinou rapidamente. Pressão alta, estresse severo, possível início de ataque cardíaco. Precisava ir ao hospital imediatamente. Dante tentou protestar, tinha reuniões importantes, decisões cruciais, mas eles foram inflexíveis. E Luciana, essa estranha que tinha entrado em sua vida por acaso, apoiou os paramédicos. Sua saúde é mais importante que qualquer reunião, Sr. Cavalcante. Ela disse isso, olhando diretamente nos olhos dele. Sem medo, sem subserviência. Apenas uma verdade simples. Enquanto era levado na maca, Dante procurou o rosto dela na pequena multidão que tinha se formado. Funcionários da limpeza, seguranças noturnos, todos olhando preocupados. Mas foi o rosto de Luciana que ele encontrou. E pela primeira vez em anos, sentiu algo além do vazio constante que tinha se tornado sua vida. Sentiu gratidão. Sentiu humanidade. O hospital. No Hospital São Rafael, um dos mais caros e bem equipados de Porto Alegre, Dante foi submetido a uma bateria de exames. Eletrocardiograma, exames de sangue, ressonância. Dr. Henrique Portela, seu médico há 10 anos e um dos melhores cardiologistas do país, não economizou nas palavras. Dante, você está se matando. O médico, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e expressão séria, fechou a pasta de exames e encarou o paciente. Seu coração está gritando por socorro. Pressão arterial nas alturas, níveis de cortisol alarmantes, sinais claros de estresse crônico severo. Você teve sorte desta vez. Foi apenas um desmaio. Da próxima vez, pode ser um infarto fulminante. Dante estava sentado na cama do hospital, ainda vestindo o avental hospitalar azul claro que odiava. Parecia tão frágil, tão comum. Ele, que sempre usava ternos de R$ 3.000, que tinha armários cheios de sapatos italianos feitos sob medida. Agora estava ali, vulnerável, mortal. Eu sei trabalhar sob pressão, Henrique. Sempre trabalhei assim. Isso não é pressão, é suicídio corporativo. O médico puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Quando foi a última vez que você tirou férias? Férias de verdade? Não esses fins de semana em que você fica com o laptop colado? Dante tentou se lembrar. Não conseguiu. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira sem acordar pensando em trabalho? Quando jantou com sua família sem checar e-mails? Quando olhou para sua esposa e realmente a viu? As perguntas doíam mais que qualquer dor física, porque Dante sabia as respostas. Não se lembrava da última vez em que tinha feito qualquer uma dessas coisas. Sua vida tinha se tornado um ciclo interminável de reuniões, negociações, viagens. Barcelona, Boston, Dubai, Milão, de volta a Porto Alegre. Hotéis 5 estrelas que pareciam todos iguais. Salas de reunião idênticas, rostos intercambiáveis de executivos dizendo o que ele queria ouvir. Minha esposa. Dante começou, mas a voz falhou. Camila ligou 6 vezes desde que você deu entrada aqui. O médico disse gentilmente. Disse que não sabia que você estava no escritório tão cedo. Pensou que você estava viajando para Berlim. A dor no peito de Dante não tinha nada a ver com o coração físico. Camila, sua esposa de 20 anos, mãe de seus 2 filhos, eles mal se falavam nos últimos meses.
Não, nos últimos anos. Viviam na mesma mansão de 500 metros quadrados no bairro mais nobre da cidade, mas eram estranhos. Ela tinha suas aulas de pilates, seus almoços beneficentes, suas amigas da alta sociedade. Ele tinha sua empresa, suas reuniões, seu império. E em algum lugar no meio dessa vida de aparências, tinham perdido um ao outro. Preciso que você entenda a gravidade da situação, Dr. Henrique continuou. Vou ser direto porque te conheço há tempo suficiente para saber que você não gosta de rodeios. Se você continuar nesse ritmo, dou 6 meses até algo catastrófico acontecer. Seu corpo está dando sinais há meses e você os ignorou. As enxaquecas constantes, as palpitações, a insônia, tudo isso era seu corpo pedindo socorro. O que você quer que eu faça? Dante perguntou, e havia um cansaço profundo na voz dele. Abandonar tudo que construí? A empresa tem 3.000 funcionários que dependem de mim. A empresa vai sobreviver sem você. A questão é se você vai sobreviver com ela. O médico levantou-se colocando a mão no ombro de Dante. Você precisa de mudanças radicais. Reduzir drasticamente suas horas de trabalho, delegar responsabilidades, começar terapia. E mais importante, você precisa se reconectar com o que realmente importa. Com sua família, com você mesmo. Depois que o médico saiu, Dante ficou sozinho no quarto particular, olhando para o teto branco. O silêncio era ensurdecedor. Quando tinha sido a última vez que ele tinha ficado realmente sozinho, sem o som constante de e-mails chegando, telefones tocando, pessoas pedindo sua atenção? Foi quando a porta se abriu novamente. Dante esperava ver uma enfermeira. Mas, em vez disso, viu um rosto familiar. Luciana entrou hesitante, ainda vestindo seu uniforme de limpeza, segurando uma pequena sacola plástica. Desculpe incomodar, Sr. Cavalcante. Ela disse, parada na porta. Só vim trazer isso. Seus óculos ficaram caídos no escritório. Pensei que pudesse precisar. Dante sentou-se na cama, surpreso. Você veio até aqui? Como soube em qual hospital eu estava? Luciana corou levemente. Perguntei aos seguranças. E bem, eu queria saber se o senhor estava bem. Fiquei preocupada. Havia algo tão puro naquele gesto, tão genuinamente humano, que Dante sentiu os olhos arderem. Quando tinha sido a última vez que alguém tinha se preocupado com ele assim? Não com Dante Cavalcante, o CEO. Não com o homem que controlava milhões. Mas com ele, apenas ele, como pessoa. Entre, por favor. Ele fez um gesto para a cadeira que o médico havia deixado ao lado da cama. E pare de me chamar de Senhor Cavalcante. Você salvou minha vida. Acho que isso nos dá o direito de dispensar formalidades. Me chame de Dante. Luciana hesitou, mas acabou entrando e sentando na beirada da cadeira, visivelmente desconfortável. Ela não pertencia àquele ambiente de luxo, àquele mundo de lençóis de algodão egípcio e decoração minimalista. Mas havia uma dignidade nela, uma força silenciosa que Dante reconheceu e respeitou. Como está se sentindo? Ela perguntou. Confuso. Dante respondeu honestamente. O médico disse que estou me matando de trabalho, que preciso fazer mudanças radicais na minha vida. Luciana assentiu, como se entendesse. Às vezes a gente fica tão focado em sobreviver, em pagar as contas, em fazer dar certo, que esquece de realmente viver. As palavras eram simples, mas carregavam um peso de experiência. Dante olhou para ela com curiosidade renovada. Quem era aquela mulher? O que a vida tinha ensinado para ela falar com tanta sabedoria? Você tem família? Ele perguntou. O rosto de Luciana se iluminou. Tenho uma filha, Isabela, tem 8 anos, é tudo para mim. E o pai dela? A luz no rosto dela diminuiu um pouco. Não está na nossa vida, foi embora quando ela nasceu. Disse que não estava pronto para ser pai, mas está tudo bem, a gente se vira. Dante viu a força nela, a determinação.
Uma mãe solteira trabalhando em 3 empregos para sustentar uma filha, lutando todos os dias contra um sistema que não facilitava nada para pessoas como ela. E ainda assim, ela tinha encontrado tempo e compaixão para se preocupar com um estranho rico que tinha tudo e, ao mesmo tempo, nada. Sabe, Luciana, você me fez pensar. Dante disse lentamente. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Uma mansão, carros importados, roupas caras. Mas quando eu caí naquele chão hoje de manhã, sozinho no meu escritório às 6 da manhã, percebi algo. Percebi que eu não tinha ninguém. Ninguém que realmente se importasse se eu vivesse ou morresse. Até você aparecer. Luciana ficou em silêncio por um momento. O senhor Dante, ela corrigiu, tem esposa, filhos. Tenho certeza que se importam. Tenho? Dante riu sem humor. Não sei quando foi a última vez que tive uma conversa real com minha esposa ou com meus filhos. Gabriel tem 17 anos e mal me reconhece quando me vê. Sofia tem 14 e me trata como um estranho que paga as contas. Eles têm razão. É tudo o que eu sou. Nunca é tarde para mudar. Luciana disse suavemente. Se o senhor está tendo essa consciência agora, pode fazer diferente daqui para frente. Dante olhou para ela, para aquela mulher simples com suas mãos calejadas e olhos cheios de uma sabedoria que nenhum MBA tinha ensinado, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Luciana, preciso te pedir uma coisa, e sei que vai soar estranho, talvez até inapropriado, mas preciso fazer. Ela o olhou com curiosidade misturada com cautela. Quero te contratar, não como funcionária da limpeza. Quero te contratar como minha assistente pessoal. Luciana piscou confusa. O quê? Mas eu não tenho qualificação para isso. Não tenho faculdade. Não sei usar computadores direito. Você tem algo que vale mais que qualquer diploma. Dante a interrompeu. Você tem humanidade, tem compaixão, tem a capacidade de ver pessoas, não apenas funções. E é isso que eu preciso. Alguém que me lembre do que realmente importa. Alguém que não tenha medo de me dizer a verdade. Ah, Dante, isso é loucura. Sua empresa inteira vai questionar. Contratar uma faxineira como assistente pessoal do CEO. Deixa eles questionarem. Pela primeira vez em anos, Dante se sentiu realmente vivo, realmente decidido. Vou te pagar 5 vezes o que você ganha agora. Você terá horários flexíveis para cuidar de sua filha. Plano de saúde completo para vocês duas. E vou garantir que Isabela estude nas melhores escolas. Lágrimas brotaram nos olhos de Luciana. Por que está fazendo isso? Porque você me salvou. E não só hoje de manhã. Você me salvou de algo muito pior que um desmaio. Me salvou de me perder completamente. A notícia bomba. Quando Dante Cavalcante voltou ao escritório 3 dias depois, acompanhado de Luciana, a reação foi exatamente o que ele esperava. Choque, confusão e uma boa dose de indignação mal disfarçada. Sua secretária executiva, Helena Drummond, uma mulher de 40 anos com MBA em Londres e 15 anos de empresa, o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Com todo respeito, Sr. Cavalcante, isso é absolutamente imprudente. Helena disse, de pé no escritório dele, a postura rígida de desaprovação. A senhora Ferreira não tem qualificações para trabalhar ao seu lado. Ela não tem experiência corporativa, não conhece nossos protocolos, não tem as habilidades necessárias. Dante estava sentado em sua cadeira de couro. Luciana, desconfortavelmente ao lado, vestindo roupas emprestadas de uma loja cara que Dante tinha insistido em comprar para ela. Um conjunto simples, mas elegante. Calças sociais pretas e blusa branca. Ela parecia uma criança vestida com roupas de adulto, claramente fora de seu elemento. Helena, agradeço sua preocupação. Dante disse calmamente, mas minha decisão está tomada. Luciana será minha assistente pessoal. Você continuará como secretária executiva, cuidando da agenda corporativa e das questões técnicas.
Luciana me ajudará com questões pessoais e será minha ligação com a realidade fora desta torre de marfim. Helena abriu a boca para protestar novamente, mas algo no olhar de Dante a fez parar. Havia uma determinação ali que ela não via há anos. O homem que tinha construído aquela empresa do zero estava de volta, não o autômato estressado que ele tinha se tornado. Entendido, senhor. Helena disse finalmente, virando-se para sair, mas não sem antes lançar um olhar gélido para Luciana, um olhar que dizia claramente: você não pertence aqui. Quando ficaram sozinhos, Luciana deixou escapar um suspiro longo. Isso foi intenso. Foi apenas o começo, Dante disse. Prepare-se, haverá resistência, fofoca, gente questionando suas qualificações, suas intenções. Vão achar que você está me manipulando, que tem segundas intenções. E eu tenho? Luciana perguntou suavemente. Dante a olhou surpreso pela pergunta direta. Tem? Não, ela respondeu sem hesitar. Só quero ajudar e quero dar uma vida melhor para minha filha. Mas se isso vai causar problemas para o senhor, Dante, ele a corrigiu novamente. E não vai causar problemas, pelo menos não problemas que eu não possa resolver. Agora vamos começar. Preciso que você me ajude com algo importante. Nos dias seguintes, Luciana aprendeu rapidamente. Dante tinha razão sobre ela. Ela tinha uma inteligência natural, uma capacidade de aprender que nenhuma escola poderia ensinar. Mais importante, ela tinha integridade. Quando Dante perguntava sua opinião, ela dava honestamente, sem os filtros corporativos que todos ao redor dele usavam. Essa reunião está marcada para as 7 da noite, Luciana disse um dia, olhando a agenda dele. Mas você já tem 3 reuniões antes disso. Vai ficar exausto. Não pode remarcar. Era o tipo de pergunta que ninguém mais fazia. Todos assumiam que Dante podia lidar com qualquer coisa, que era uma máquina incansável. Mas Luciana via o ser humano, via o cansaço, via os limites. Você está certa. Dante disse, pegando o telefone. Helena, remarca a reunião das 7. Vou para casa jantar com minha família. Do outro lado da linha, houve um silêncio atordoado. Dante Cavalcante indo para casa antes das 9 da noite? Impossível. Mas ele foi. E pela primeira vez em anos, jantou com Camila, Gabriel e Sofia. Foi estranho, desconfortável no início. Eles não sabiam como agir ao redor dessa versão dele. Mas lentamente, entre o arroz e o feijão preparado pela empregada, entre conversas sobre a escola de Sofia e as provas de Gabriel, algo começou a se reconstruir. Algo pequeno, frágil, mas real. O segredo. Foi em uma tarde de sexta-feira, 3 semanas depois que Luciana começou a trabalhar com Dante, que tudo mudou. Eles estavam no escritório, revisando documentos, quando Dante recebeu uma ligação. Ele olhou para o número e o sangue drenou de seu rosto. Preciso atender isso em particular, ele disse, a voz tensa. Luciana saiu, fechando a porta atrás de si. Mas mesmo no corredor, ela podia ouvir a voz elevada de Dante, o tom de desespero que ela nunca tinha ouvido nele antes. Quando a porta se abriu novamente 15 minutos depois, Dante estava visivelmente abalado. Sentou-se pesadamente na cadeira, a cabeça entre as mãos. Dante? Luciana entrou hesitante. O que aconteceu? Ele levantou o olhar para ela e havia lágrimas nos olhos dele. Lágrimas. O homem mais poderoso da empresa, talvez do sul do país inteiro, estava chorando. Eu preciso te contar algo. Ele disse, a voz rachada. Preciso contar para alguém, e você é a única pessoa em quem confio agora. Luciana puxou uma cadeira e sentou ao lado dele, esperando. Há 8 anos, Dante começou. Eu tive um caso. Rápido, um erro terrível. Eu estava em Barcelona para uma conferência. Meu casamento estava ruim, eu estava estressado, solitário. Conheci uma mulher, Andréia, passamos uma noite juntos. Uma única noite. E então voltei para casa e tentei esquecer que tinha acontecido. Ele pausou, a respiração pesada.
6 meses depois, ela me ligou. Estava grávida. Eu entrei em pânico. Ofereci dinheiro, muito dinheiro, para que ela resolvesse a situação discretamente. Ela recusou. Disse que queria ter o bebê. Então fiz o impensável. Ofereci uma quantia enorme para que ela tivesse o bebê longe daqui, registrasse sem meu nome e nunca mais entrasse em contato. Ela aceitou. Luciana ouvia em silêncio, sem julgamento no olhar. Pensei que tinha feito a coisa certa. Protegi minha família, minha empresa, minha reputação. Mas, na verdade, abandonei uma criança. Meu filho. Durante 8 anos, ignorei sua existência. Mandava dinheiro mensalmente para uma conta, mas nunca quis saber nada. Nem o nome, nem se era menino ou menina. Nada. A ligação era dela? Luciana perguntou suavemente. Dante assentiu. Andréa morreu, câncer, e antes de morrer, ela deu meu nome aos advogados dela. Meu filho está em um orfanato em Barcelona. Um menino de 7 anos chamado Lucas. E ele não tem ninguém no mundo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de arrependimento e dor. O que você vai fazer? Luciana perguntou finalmente. Não sei, Dante admitiu. Se eu reconhecer publicamente, minha família será destruída. Camila vai me deixar. Meus filhos vão me odiar. A empresa vai sofrer com o escândalo. Mas se eu não fizer nada, que tipo de homem isso me torna? Luciana levantou-se e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Por um longo momento, não disse nada. Quando finalmente falou, sua voz era firme. Sabe o que meu pai me disse antes de morrer? Ele disse que a medida de um homem não é quantas vezes ele cai, mas quantas vezes ele se levanta. E não apenas se levanta, mas levanta quem está ao redor dele também. Ela se virou para encarar Dante. Você cometeu um erro terrível, abandonou uma criança, mas essa criança ainda está viva, ainda precisa de você. Você pode passar o resto da vida escondendo isso, protegendo sua reputação, ou pode fazer a coisa certa. Vai doer, vai custar caro, mas seu filho merece um pai. E você merece a chance de se redimir. As palavras de Luciana ecoaram no escritório. Dante olhou para ela, essa mulher que tinha aparecido em sua vida por acaso, e viu nela uma coragem que ele tinha perdido há anos. A coragem de ser honesto, a coragem de fazer o certo, não importasse o custo. Você está certa, ele disse finalmente. Vou trazer Lucas para casa. Vou enfrentar as consequências, mas preciso da sua ajuda. Não posso fazer isso sozinho. Luciana assentiu. Não está sozinho. Nunca esteve. Só não sabia. A revelação Dante chamou uma reunião familiar naquela noite. Camila, Gabriel e Sofia sentaram-se na sala de estar da mansão, curiosos e um pouco apreensivos. Nunca tinham reuniões familiares. Nunca falavam sobre nada importante. Cada um vivia em seu próprio mundo dentro daquela casa enorme. Luciana estava ali também, a pedido de Dante. Camila tinha olhado para ela com curiosidade e uma ponta de ciúme quando Dante a apresentou como sua assistente pessoal. Mas não tinha dito nada. Obrigado por virem. Dante começou de pé no centro da sala. As mãos tremiam ligeiramente. Sei que tenho sido um pai e marido ausente, sei que os decepcionei de inúmeras formas ao longo dos anos, mas hoje preciso de vocês aqui porque preciso contar algo. Algo que mudará nossas vidas. Gabriel, um adolescente alto com os mesmos olhos do pai, endireitou-se no sofá. Sofia, uma menina bonita com cabelos longos castanhos, largou o celular. Camila, elegante mesmo em roupas casuais, tensionou-se. Há 8 anos, quando nosso casamento estava passando por um momento difícil, eu cometi um erro. Dante respirou fundo. Tive um caso, uma noite, em Barcelona, e dessa noite nasceu uma criança, um menino. Ele tem 7 anos agora e se chama Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Camila ficou branca. Gabriel se levantou do sofá, a expressão de choque se transformando em raiva. Sofia começou a chorar silenciosamente. Vocês têm direito de me odiar. Dante continuou, a voz rachando. Tem direito de não me perdoar nunca. Mas esse menino, Lucas, acabou de perder a mãe. Está sozinho em um orfanato em Barcelona. E eu preciso buscá-lo. Preciso trazê-lo para casa. Para nossa casa. Você está louco? Gabriel explodiu. Você trai minha mãe, esconde isso por anos. E agora quer trazer o bastardo para morar aqui? Gabriel! Camila o repreendeu, mas sua voz estava fraca, distante. É verdade. O garoto estava furioso, lágrimas de raiva descendo pelo rosto. Ele destruiu nossa família e agora quer que a gente aceite esse estranho? Sofia continuava chorando, abraçada a um travesseiro. Ela não disse nada, apenas chorava. Dante se ajoelhou na frente de Camila, que estava sentada no sofá, paralisada. Eu sei que não tenho direito de pedir seu perdão. Sei que destruí sua confiança, nossa vida juntos. Mas aquele menino não tem culpa de nada. Ele é inocente e eu preciso fazer a coisa certa por ele. Camila olhou para o marido com olhos secos, mas havia uma dor profunda neles. Você me mentiu por 8 anos. Deixou-me acreditar que ainda tínhamos um casamento enquanto escondia isso. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar. Mas isso não é sobre nós, é sobre Lucas. Foi quando Luciana falou, sua voz calma cortando a tensão. Posso dizer algo? Todos olharam para ela. Camila com ressentimento, Gabriel com hostilidade, Sofia com curiosidade entre as lágrimas. Não me conhecem, Luciana começou. E não tenho direito de me meter na vida de vocês, mas vim de uma família quebrada. Meu pai saiu quando eu tinha 5 anos. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, trabalhando em 2 empregos. Passei a infância inteira me perguntando por que meu pai não me quis. Por que não fui suficiente? Ela olhou diretamente para Gabriel e Sofia. Seu pai cometeu um erro terrível, mas está tentando corrigi-lo. E esse menino, Lucas, é seu irmão. Ele não pediu para nascer nessa situação. Não pediu para ser abandonado. Vocês têm a chance de dar a ele algo que eu nunca tive. Uma família. Um lar. Gabriel abriu a boca para retrucar, mas fechou novamente. Sofia parou de chorar, olhando para Luciana com atenção. Camila se levantou lentamente. Preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Ela olhou para Dante com uma expressão que era metade dor, metade algo mais complexo. Mas você está certo. O menino não tem culpa. Podemos conhecê-lo primeiro, antes de decidir qualquer coisa? Dante assentiu, lágrimas descendo pelo rosto. Sim, claro. Obrigado, Camila. Obrigado. Barcelona. Uma semana depois, Dante e Luciana estavam em um voo para Barcelona. Camila tinha decidido não ir. Não estava pronta, mas tinha dado sua aprovação hesitante para Dante buscar Lucas. Gabriel e Sofia também ficaram, ainda processando a bomba que tinha explodido em suas vidas. Durante o voo, Dante mal conseguiu dormir. Ficou olhando pelas janelas do jato particular, vendo as nuvens passar, imaginando como seria o encontro. O que você diz para um filho que abandonou? Como pede perdão a uma criança que sofreu por causa de suas escolhas? Luciana dormiu parte do voo, mas quando acordou, notou a tensão no rosto de Dante. Está com medo? Ela perguntou. Apavorado, ele admitiu. E se ele me odiar? E se não quiser vir? E se eu já causei danos irreparáveis? Talvez tenha causado. Luciana disse honestamente. Mas crianças são resilientes, e ele precisa de você, mesmo que ainda não saiba. O orfanato ficava nos arredores de Barcelona. Um prédio antigo, mas bem mantido, com paredes de pedra e um pátio interno cheio de árvores. A diretora, senhora Montserrat, uma mulher de 60 anos com cabelos brancos e olhos bondosos, os recebeu. Senhor Cavalcante, estávamos esperando.
Ela disse em espanhol que Dante falava fluentemente. Lucas é um menino especial, muito inteligente, mas também muito fechado. Desde que a mãe morreu, ele mal fala, passa os dias desenhando. Desenhando o quê? Dante perguntou. Famílias, a diretora respondeu tristemente. Ele desenha famílias, pais, mães, crianças juntas. Acho que está tentando imaginar como seria ter uma. A dor que Dante sentiu foi física. Ele tinha feito isso. Tinha condenado uma criança a passar anos sonhando com algo que deveria ser direito básico. Pode nos levar até ele? Luciana perguntou gentilmente. Lucas estava no pátio, sentado sozinho debaixo de uma árvore, um caderno de desenho no colo. Era pequeno para 7 anos, com cabelos castanhos escuros e os mesmos olhos mel de Dante. Vestia roupas simples, mas limpas, e havia uma tristeza na postura dele que partiu o coração de Dante. Quando se aproximaram, Lucas levantou o olhar. Por um momento, pai e filho se encararam. E foi como olhar em um espelho do passado. Dante viu a si mesmo naquele rosto, mas também viu a dor que ele tinha causado. Lucas, a diretora disse suavemente em espanhol, este é Dante, ele é seu pai. O menino não reagiu. Apenas continuou olhando como se estivesse estudando um estranho. Então sua voz pequena, quase um sussurro. Minha mãe falou de você. Disse que você era importante, que tinha coisas importantes para fazer. As palavras eram simples, mas carregavam uma acusação que nenhum tribunal poderia igualar. Dante se ajoelhou na frente do menino, ficando na altura dele. Sua mãe estava certa. Eu tinha muitas coisas para fazer, mas nada era mais importante que você. E eu errei muito. Abandonei você e não tenho desculpa para isso. Mas estou aqui agora, e se você me permitir, quero ser seu pai, de verdade. Lucas olhou para o caderno de desenhos no colo. Você vai me levar embora daqui. Se você quiser vir, sim. Para onde? Para o Brasil, para minha casa, sua casa agora. Você teria seu próprio quarto, uma família, irmãos. Irmãos? Pela primeira vez, havia um brilho de interesse nos olhos do menino. Um irmão e uma irmã. Gabriel tem 17, Sofia tem 14. Eles estão ansiosos para te conhecer. Era uma mentira piedosa, mas necessária. Lucas voltou o olhar para Luciana, que tinha ficado um passo atrás. Quem é ela? Uma amiga, Dante disse. Uma amiga muito especial que me ajudou a encontrar você. Luciana se ajoelhou também, ficando no nível do menino. Oi, Lucas. Tenho uma filha um pouco mais velha que você. Isabela, acho que vocês se dariam bem. Ela gosta de desenhar? Lucas perguntou. Adora. Vive desenhando. Pela primeira vez, algo parecido com um sorriso tocou os lábios de Lucas. Era pequeno, hesitante, mas estava lá. Posso levar meus desenhos? Pode levar tudo que é seu, Dante disse. E faremos mais desenhos juntos. Prometo. Lucas olhou para ele por um longo momento. Então, lentamente, estendeu a mão pequena. Dante a pegou e sentiu algo dentro dele se quebrar e se curar ao mesmo tempo. O retorno. A volta para Porto Alegre foi diferente do voo de ida. Lucas sentou ao lado de Dante, quieto, mas observador, olhando pela janela com fascínio. Era a primeira vez que andava de avião. A primeira vez que saía de Barcelona. A primeira vez em muitas coisas. Luciana conversava com ele em espanhol, que ela tinha aprendido anos atrás, quando trabalhava em uma lanchonete frequentada por turistas. Lucas respondia timidamente, mas ela conseguia arrancar pequenos sorrisos dele. Tinha um jeito com crianças, uma paciência natural que Dante admirava. Está nervoso? Dante perguntou ao menino quando já estavam sobrevoando o Atlântico. Lucas assentiu. E se eles não gostarem de mim? Vão gostar. Dante disse com uma convicção que não sentia completamente. E mesmo que demore um pouco, tudo ficará bem. Famílias são complicadas, mas no final se ajudam. Você tem certeza que sou parte da família? Que não vou acordar um dia e descobrir que foi tudo um sonho?
A pergunta foi como uma faca no coração de Dante. Aquela criança tinha aprendido a não confiar, a não esperar nada de bom, porque sempre acabava desapontada. Lucas, olha para mim. Dante virou o rosto do menino gentilmente. Não é um sonho. Você é meu filho. Sempre foi. Eu que fui covarde e não assumi isso antes. Mas agora assumo. Para todo mundo. Você é um Cavalcante. E ninguém vai tirar isso de você. Lágrimas brotaram nos olhos do menino e ele se jogou nos braços de Dante, soluçando. Dante o abraçou forte, deixando suas próprias lágrimas caírem. Luciana desviou o olhar, dando-lhes privacidade, mas ela também estava chorando. Quando chegaram ao aeroporto de Porto Alegre, havia uma multidão de fotógrafos esperando. Dante tinha decidido não esconder mais nada. Tinha dado uma entrevista coletiva antes de viajar, contando a verdade. O filho ilegítimo, o abandono, a decisão de assumir a responsabilidade. A notícia tinha explodido na mídia, estava nas capas de todos os jornais, nos sites de notícias, nas redes sociais. As opiniões eram divididas. Alguns o chamavam de covarde que tinha abandonado um filho. Outros elogiavam sua decisão de finalmente fazer a coisa certa. Mas uma coisa era certa. A imagem perfeita de Dante Cavalcante, o empresário de sucesso com família exemplar, tinha sido destruída. E, estranhamente, ele se sentia melhor assim, mais leve, mais honesto. Camila estava esperando no aeroporto junto com Gabriel e Sofia. Quando viram Lucas, houve um momento de silêncio constrangido. O menino se escondeu atrás de Dante, assustado com toda a atenção. Mas foi Sofia quem quebrou o gelo. Ela se aproximou devagar, ajoelhou-se na frente do meio-irmão e sorriu. Oi, Lucas, eu sou Sofia. Desculpa por tudo isso ser tão assustador, mas vai ficar melhor, prometo. Lucas olhou para ela com seus olhos grandes. Você é minha irmã? Sou. E aquele grandão ali atrás é Gabriel. Ele pode parecer mal-humorado, mas no fundo é legal, às vezes. Gabriel revirou os olhos, mas não tinha raiva na expressão. Apenas resignação e algo parecido com curiosidade. Camila se aproximou por último, olhou para Lucas e Dante viu a luta interna nela. Mas então, ela estendeu a mão. Bem-vindo à família, Lucas. O menino pegou a mão dela hesitante. Obrigado, senhora. Pode me chamar de Camila. Vamos devagar, ok? Ninguém está esperando que você chame alguém de mãe ou pai agora. Vamos nos conhecendo. Foi o começo. Difícil, estranho, cheio de momentos desconfortáveis. Mas foi um começo. 6 meses depois. A vida na mansão dos Cavalcante nunca mais foi a mesma. Lucas tinha seu próprio quarto, decorado com pôsteres de super-heróis e uma mesa cheia de materiais de desenho. Estudava em uma escola particular perto de casa, com aulas de português intensivas. Ainda era tímido, mas lentamente começava a se abrir. Sofia tinha se tornado sua protetora autodesignada. Levava-o para a escola, ajudava com os deveres, apresentava-o aos amigos. Gabriel demorou mais para aceitar, mas uma noite Dante os encontrou jogando videogame juntos, e o som das risadas deles foi a música mais linda que já tinha ouvido. A relação com Camila estava longe de ser curada. Eles dormiam em quartos separados agora. Ela ainda não tinha perdoado completamente, e talvez nunca perdoasse totalmente, mas havia um respeito mútuo que não existia antes. Uma honestidade. Eles conversavam de verdade agora, sem as camadas de fingimento que tinham construído ao longo dos anos. E Luciana? Luciana tinha se tornado parte essencial da vida de todos. Não era apenas a assistente de Dante, era a voz da razão, a presença calma que mantinha todos ancorados. Isabela e Lucas tinham se tornado melhores amigos, passando tardes desenhando juntos. Luciana tinha se mudado para um apartamento melhor no mesmo bairro, facilitando as visitas. Dante tinha reduzido drasticamente suas horas de trabalho. Delegou mais responsabilidades, contratou um COO para dividir a carga, começou terapia, passava mais tempo com os filhos. Voltou a viver.
Foi em uma manhã de sábado, 6 meses depois de Lucas chegar, que Dante reuniu toda a família na sala. Até Luciana e Isabela estavam lá, sentadas juntas no sofá menor. Lucas estava ao lado de Sofia, mais confortável agora, não mais o menino assustado que tinha chegado. Quero agradecer a todos vocês. Dante começou de pé no centro da sala, como tinha feito meses atrás, mas desta vez sem tremor na voz, sem medo. Sei que pedi muito de vocês, pedi que aceitassem uma situação impossível, que perdoassem o imperdoável, e de formas diferentes cada um de vocês fez isso. Ele olhou para Camila. Você teve todo o direito de me mandar embora, de destruir tudo, mas escolheu ficar, escolheu dar uma chance para Lucas. Isso é mais do que eu merecia. Camila assentiu levemente, os olhos brilhando. Gabriel, Sofia, Dante continuou. Vocês poderiam ter rejeitado Lucas, poderiam ter deixado a raiva de mim contaminar a relação com ele, mas não fizeram. Vocês o abraçaram como irmão. Isso mostra o caráter de vocês, mostra que são melhores que eu. Gabriel limpou a garganta, desconfortável com o elogio, mas havia orgulho no rosto dele. E Lucas? Dante se ajoelhou na frente do menino, pegando suas mãos pequenas. Você é o mais corajoso de todos nós. Perdeu sua mãe, foi arrancado de tudo que conhecia, jogado em uma família de estranhos. E mesmo assim, você tentou, você abriu seu coração. Obrigado por me dar a chance de ser seu pai. Lucas sorriu. Aquele sorriso que tinha se tornado mais frequente nas últimas semanas. Você é um bom pai. Melhor do que eu imaginava. As palavras simples quebraram Dante. Ele puxou o menino em um abraço apertado, lágrimas descendo livremente. Quando se recompôs, Dante virou para Luciana. E você? Você que entrou na minha vida quando eu estava literalmente caindo. Você me salvou de mais formas do que posso contar. Me ensinou a ver o que realmente importa. Me deu coragem para fazer o certo. Não sei como agradecer. Luciana sorriu, aquele sorriso caloroso que tinha se tornado tão familiar. Você não precisa agradecer. Estou feliz por ter ajudado e grata pela oportunidade que me deu. Isabela e eu temos uma vida melhor por causa disso. Há mais uma coisa. Dante disse, voltando ao centro da sala. Tomei uma decisão sobre a empresa. Vou me afastar da posição de CEO no próximo ano. Vou assumir como presidente do conselho, uma posição mais estratégica que me permita ter mais tempo com vocês. A empresa foi importante, me deu tudo materialmente, mas quase me custou tudo que realmente vale a pena. Houve surpresa geral. Dante Cavalcanti se afastando da empresa que construiu. Era impensável. Além disso, ele continuou, vou criar uma fundação. A Fundação Lucas Cavalcanti. Será dedicada a ajudar crianças em orfanatos, especialmente aquelas que perderam os pais. Nenhuma criança deveria passar pelo que Lucas passou. E se meu dinheiro pode mudar isso para alguns, então ele finalmente terá um propósito real. Lucas olhou para o pai com olhos arregalados. Uma fundação com meu nome? Com seu nome. Porque você me ensinou que família não é sangue, não é obrigação, é escolha, é amor, é estar presente. O anúncio público. 3 semanas depois, a história de Dante Cavalcanti e Lucas chegou a um desfecho público que ninguém esperava. Dante convocou uma coletiva de imprensa, não para falar sobre lucros ou novos produtos, mas sobre algo muito mais importante. O auditório da Cavalcanti Tech estava lotado. Jornalistas de todo o país, câmeras de televisão, fotógrafos, todos queriam ver o desdobramento da história que tinha chocado o mundo empresarial brasileiro. Dante subiu ao palco, mas não estava sozinho. Lucas estava ao seu lado, pequeno mas corajoso, segurando a mão do pai. Do outro lado estava Camila, em um gesto de unidade que surpreendeu a todos. Gabriel e Sofia estavam na primeira fila. E Luciana estava nos bastidores, onde sempre preferiu ficar, a força silenciosa que mantinha tudo funcionando. Obrigado por virem. Dante começou,
sua voz ecoando pelo auditório. Há 6 meses, revelar a existência do meu filho Lucas foi a coisa mais difícil que já fiz. Expor meu erro, minha covardia, minha humanidade falha. Muitos me condenaram, e com razão. Mas hoje não estou aqui para me defender. Estou aqui para apresentar algo que nasceu dessa experiência. Ele fez um sinal e um vídeo começou a ser exibido nas telas grandes. Imagens de orfanatos, de crianças sozinhas, de histórias de abandono. E então, imagens de esperança. Famílias se reunindo, crianças encontrando lares, sorrisos onde antes havia apenas tristeza. A Fundação Lucas Cavalcante começa suas operações hoje. Dante anunciou. Com um investimento inicial de 50 milhões de reais, trabalharemos para conectar crianças órfãs a famílias, para melhorar as condições dos orfanatos, para garantir que nenhuma criança seja esquecida. Porque meu filho foi esquecido por mim, e isso nunca deveria ter acontecido. Mas ele me ensinou que podemos usar nossas falhas para criar algo bom. Lucas se aproximou do microfone. Dante agachando-se para colocá-lo na altura certa. A voz do menino era pequena, mas firme. Quando minha mãe morreu, achei que estava sozinho no mundo, que ninguém se importava. Mas então meu pai veio me buscar e ganhei uma família. Quero que outras crianças também tenham essa chance. O auditório explodiu em aplausos. Havia lágrimas em muitos olhos, não apenas emoção, mas admiração pela coragem daquela criança. Camila se aproximou do microfone. Era raro ela falar publicamente, sempre preferindo ficar longe dos holofotes. Quando descobri sobre Lucas, meu mundo desmoronou. Meu casamento, minha vida, tudo parecia uma mentira. E era, mas no meio dessa dor, encontrei algo inesperado. Encontrei um menino corajoso que merecia amor, não raiva. E encontrei uma versão melhor do homem com quem me casei. Estamos reconstruindo. Não é perfeito, provavelmente nunca será. Mas é honesto. E às vezes, honestidade é mais importante que perfeição. A coletiva continuou com perguntas e respostas. Alguns jornalistas fizeram perguntas difíceis sobre o abandono inicial, sobre as escolhas de Dante. Ele respondeu a todas honestamente, sem fugir, sem fazer-se de vítima. Assumiu seus erros, explicou seu processo de mudança e falou sobre a importância de responsabilidade. Quando terminou, ele saiu do palco com Lucas, Camila ao lado. A família reunida, quebrada, mas se curando. Imperfeita, mas real. O verdadeiro final. 6 meses depois da coletiva, em uma tarde ensolarada de verão, a família Cavalcante estava reunida no jardim da mansão para um churrasco simples. Não era uma ocasião especial, não tinha motivo elaborado. Era apenas uma família passando tempo juntos. Lucas corria pelo gramado com Isabela, os dois rindo enquanto brincavam com um cachorro que a família tinha adotado há 2 meses. Um Golden Retriever chamado Sol, escolhido por Lucas porque ele parece feliz o tempo todo. Gabriel estava na churrasqueira, assumindo o papel de mestre do churrasco com seriedade cômica. Sofia ajudava Camila a preparar as saladas na cozinha, conversando sobre a prova de matemática que tinha na segunda-feira. Dante estava sentado em uma cadeira de jardim ao lado de Luciana, observando tudo com um contentamento tranquilo que nunca tinha experimentado antes. Não era a euforia de fechar um grande negócio, não era a adrenalina de uma conquista corporativa, era algo mais profundo, mais substancial, era a paz. Sabe, ele disse para Luciana, se você não tivesse entrado naquele escritório naquela manhã, eu estaria morto agora. Talvez não fisicamente, mas de todas as formas que importam. Você salvou minha vida. Luciana balançou a cabeça. Você salvou a sua própria vida. Eu só dei um empurrãozinho. Um empurrãozinho considerável. Dante sorriu. Como está Isabela? Adaptando-se bem à escola nova? Está amando. Está apaixonada por Lucas. Acho que tem um pequeno crush.
Luciana riu. Mas são apenas crianças. São especiais, as duas, assim como a mãe delas. Houve um momento de silêncio confortável. Então, Luciana perguntou: E você e Camila? Como estão as coisas? Dante pensou por um momento. Diferentes. Não voltamos ao que éramos, nunca voltaremos. Mas talvez isso seja bom. O que éramos era superficial, construído em aparências. Agora estamos construindo algo novo, baseado em honestidade. Ela começou terapia também. Descobrimos que ambos tínhamos perdido a nós mesmos ao longo dos anos, não apenas um ao outro. Vai dar certo? Luciana perguntou. Não sei. Dante admitiu. Talvez sim, talvez não. Mas mesmo que não dê, estamos comprometidos em ser bons pais juntos, e isso já é muito. Lucas veio correndo, Sol atrás dele. Pai, pai, posso mostrar o desenho que fiz hoje na escola? Claro, campeão, mostra aí. O menino puxou um papel dobrado do bolso. Era um desenho colorido de uma família. Um homem e uma mulher, 3 crianças, um cachorro. Mas o que chamou a atenção de Dante foi que havia outra figura no desenho, um pouco afastada, mas claramente parte do grupo. Uma mulher com cabelos castanhos e um sorriso grande. Quem é essa aqui? Dante perguntou, apontando para a figura. É a Luciana. Lucas disse como se fosse óbvio. Ela faz parte da família também. Luciana ficou sem palavras, emocionada. Lucas correu de volta para brincar com Isabela, deixando o desenho com Dante. Crianças veem o que adultos tentam complicar, Dante disse, olhando para o desenho. Você faz parte desta família, Luciana. Não por sangue, não por casamento, mas por escolha, por amor, e isso é mais forte que qualquer laço tradicional. Obrigada, Luciana sussurrou. Por tudo. A tarde continuou tranquila, cheia de momentos simples que eram extraordinários em sua normalidade. O cheiro do churrasco, o som das risadas, o calor do sol. Não havia câmeras, não havia jornalistas, não havia performances. Era apenas vida. Vida real, bagunçada, imperfeita, mas absolutamente linda. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Dante reuniu todos para uma foto. Camila, Gabriel, Sofia, Lucas, Isabela, Luciana e Sol, o cachorro. Uma família construída de peças improváveis, de erros e redenções, de coragem e perdão. Enquanto a câmera disparava, Dante pensou em como a vida era estranha. 6 meses atrás, estava desmaiando sozinho em seu escritório, sufocado por uma vida que não vivia realmente. E agora estava aqui, rodeado de pessoas que amava e que o amavam de volta. Não pelo seu dinheiro, não pela sua posição, mas por quem ele era, por quem estava tentando se tornar. A moça da limpeza tinha salvado o milionário de um desmaio. Mas o segredo que ele revelou, o filho abandonado que trouxe de volta, tinha salvado todos eles. Tinha mostrado que nunca é tarde para fazer o certo, para ser honesto, para escolher amor ao invés de medo. E essa era a verdadeira fortuna de Dante Cavalcanti. Não os milhões no banco, não a empresa de sucesso, mas aquele momento, aquele pôr do sol, aquelas pessoas, aquela família. E aí, gostou dessa história? Se você se emocionou, se sentiu algo no peito, deixa aqui nos comentários a palavra família e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque no final, é isso que realmente importa. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que vão tocar seu coração e te fazer acreditar na bondade das pessoas. Até a próxima!